Mais de 280 mil estudantes vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no fim de semana. As provas vão ser aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, em 79 municípios do Maranhão. Aqui no estado, 59,8% dos inscritos no Enem são mulheres e 40,2% homens. O estado teve este ano solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, 3 na capital. 1.235 candidatos terão atendimento especial, a maioria casos de deficiência física, baixa visão e deficiência auditiva, detectores de metal e de pontos eletrônicos. A fiscalização de lanches e provas personalizadas são algumas medidas adotadas este ano para garantir a segurança no exame. Para falar mais sobre o assunto, sobre o Enem, nós estamos aqui com o professor José de Palma Veloso, professor Veloso, experiente inclusive na preparação de alunos para exames como o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, bom dia para o senhor. Bom dia, Alberto, bom dia. Nesse dia a dia, lidando com os estudantes, o senhor percebe que muitas das vezes é essa ansiedade do candidato que muitas vezes faz ele perder uma vaga, por exemplo, uma boa nota em um exame como esse? Pode fazer, mas desde que o aluno ele se prepare bem nos cursinhos, tenha um bom andamento em todas as matérias, a disciplina, e também se organizar de uma maneira que ele saiba exatamente os pontos mais importantes que ele pode atacar para poder conseguir uma vaga. Principalmente naqueles cursos mais difíceis, né, como a medicina, direito, né, engenharia e outros cursos, odontologia. Então esses cursos eles têm uma concorrência muito grande e isso leva às vezes a um aluno com nervosismo, preocupado com a concorrência, perder uma vaga. É verdade. E aí, isso vale também para o dia de prova, né, professor? Chegou a prova, ele recebeu o caderno de prova. Qual é a dica, a orientação para ele tentar ali naqueles minutos iniciais acalmar, inclusive, respirar fundo? Primeiro o seguinte, o aluno ele não pode chegar também em cima do horário. Ele tem que chegar no mínimo meia hora, tranquilo, né? Procurar o local que vai fazer a prova, a sua sala, sentar, ter uma noção do que ele vai começar, aquela disciplina que ele mais conhece. Nunca começar uma prova pelaquilo que você menos sabe, né? Porque se você perder muito tempo com questões que você pode perder um tempo desnecessário, você pode logo atacar aqueles assuntos que você, daquela disciplina que você mais conhece. Eu não posso começar uma prova por uma disciplina que eu menos conheça, porque isso leva a eu perder muito tempo. Inclusive o fato de começar a responder as questões daquelas que você tem maior domínio, dá até melhora o ânimo do candidato, né? Leva a autoestima do aluno em saber que ele já fez questões, um certo número de questões, já dando know-how para ele pegar uma questão, um assunto que ele menos conheça, com maior afinidade, talvez já sabendo que ele fez aquelas questões que ele tem conhecimento. Professor, agora na véspera, nós estamos aí há poucos dias das provas, né, do início das provas. O que vale a pena? Dar aquela relaxada, uma parada ou ainda ficar sem dormir à noite, tentando ainda recuperar algum conteúdo? Olha, é o seguinte, o grande lance, primeiro é o seguinte, nessa semana que antecede a prova, é a prova de ciências humanas, redação e linguagem, né? Na outra semana vem ciência da natureza com matemática. Então, para esta semana agora, que ele foque exatamente em cima de ciências humanas, redação e também a linguagem. E partir para os apontamentos que ele pegou nos grandes cursinhos que tem em São Luís, né? Os apontamentos principais, porque ele não vai ter aquele tempo de pegar teorias de livro. E sim os apontamentos que nós damos em cursinho, capaz de fazer com que ele consiga o chamado macete para resolver as questões. Agora, na véspera da prova, melhor dar uma relaxada. Uma relaxada, acordar cedo, tranquilamente, pela manhã, dar aquela respirada, né? Se possível, comer uma alimentação mais leve, sem estar com aquela preocupação e aquela ansiedade. Porque isso leva, às vezes, o aluno a ser prejudicado em certos pontos importantes do vestibular. Qual é o comportamento da família desse candidato? Em que medida ela pode contribuir para o sucesso ou fracasso do candidato? Adalberto, eu sempre digo o seguinte, durante a minha vida de professor de cursinho, eu devo ter no Maranhão talvez 50 mil ex-alunos. Sempre trabalhei muito ligado com as áreas mais concorridas, né? E sempre passei para o meu aluno aquela tranquilidade, inclusive voltado para grandes cursos como a medicina, como direito, como engenharia, odontologia, cursos difíceis de passar, mas que o aluno, se ele estudar realmente bastante, ele consegue a sua aprovação. Por exemplo, a medicina. A medicina, o aluno já se preocupa muito com uma concorrência pesada. No entanto, se ele estudar realmente, ele consegue uma vaga, porque a concorrência, às vezes, leva a alguém querer fazer um curso difícil pelo pai,
que está querendo aquele curso, como medicina e outros mais, que o pai já quer que ele faça o curso. Mas às vezes ele não tem aquela afinidade de ser médico, não é isso? Então, dentro das áreas que nós temos de concorrência maior, ele tem de focalizar o seguinte: se ele, por exemplo, tiver o apoio da família, não deixar aquela tensão em cima dele, não, tem de passar, você tem de realmente ser aprovado agora, não, focalizar o ponto seguinte: eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser odontólogo, eu quero ser qualquer curso bom, ou cursos que nós temos na universidade, ele tem de focalizar aquilo ali. Não deu, parte para a próxima. A hora dele vai chegar para a aprovação dele. Eu sei que o senhor é professor de biologia, mas o senhor tem experiência larga em lidar com os alunos, inclusive comandando vários cursinhos aqui na cidade. A redação está chegando aí, geralmente é um medo muito grande dos candidatos em relação à redação, né, professor? Mas o trabalho tem que ser feito com planejamento e com antecedência, para na hora ter a tranquilidade de passar para a banca que ele domina um assunto, que ele conhece aquele assunto, não é, professor? Adalberto, é o seguinte, eu sempre falo o seguinte, dentro do foco do aluno, ele tem de se preocupar com a redação, mas também com todas as matérias, porque na verdade é um somatório de pontos. Eu digo muitas vezes dentro da área médica o seguinte: se o aluno, por exemplo, ele achar que o que vai aprovar ele é uma matéria mais pesada, como, vamos dizer assim, ciência da natureza, onde envolve física, química, matemática e biologia, ele não pode esquecer da filosofia, da artes, da língua estrangeira, tá certo? Porque tudo isso aí soma pontos. E às vezes uma diferença de pontos tão pequena pode tirar um aluno, mas faz uma questão, uma diferença, exatamente. Em cima disso aí que a gente trabalha para mostrar para o aluno que ele tem de aprender tudo. Tem que fazer um somatório geral sobre o assunto. Verdade, professor. Obrigado pela presença, pela entrevista aqui na Difusora, viu? Roberto, é sempre um prazer estar com você nos momentos importantes, com o vestibular, tá certo? Já participei de vários programas de vestibular na minha vida e sempre procurei deixar o aluno com aquela tranquilidade que ele precisa para poder conseguir uma vaga numa universidade pública. Obrigado, porque nós sabemos que a universidade pública é muito importante. Muito obrigado, viu?